e o atendimento é lá. Então, gostei de saber, viu, professor? Inclusive, eu gostaria que o senhor falasse o nome da esposa do senhor, porque sim, a minha filha atualmente está sem fono, e aí acho que seria interessante eu buscar. Ela não pode atender, né? Porque ela não, mas, por exemplo, ela tem um grupo de estagiárias e de alunas que, eu digo alunas porque é quase tudo aluna, né? Tem acho que tem uns 2 alunos e 48 alunas que atendem, né? E aí o departamento de fono fica lá no São Cristóvão mesmo, né? Mas o nome dela é Rosana Givigi. Deixa eu escrever aqui. Joia, porque pelo nome dela eu consigo pedir orientação com relação ao grupo de pesquisa, essas coisas. Me manda, Fran, me manda um e-mail, eu te mando o e-mail dela, tá? Os contatos aí. Aí, ó, isso aí é o meu, tá? Ótimo, muito obrigada, viu, professor? Imagina, porque assim, eu vejo, assim, e você sabe que coisa engraçada que foi isso, né? Você está gravando? Agora sim. Ah, é? Então depois eu te conto. Pronto, tá combinado, bom, professor. Adriele, bem-vinda. Boa tarde, cheguei. Tudo bom? Cíntia, bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Então, vamos lá, gente. Vamos começar, né? A Fran já começou a gravação. Estamos aqui nas apresentações do primeiro dia das apresentações dos resumos do Seminário Integrador 2021 do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática, Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal de Sergipe. A gente vai dar um tempo de apresentação de, no máximo, 10 minutos. Eu vou ser um pouco chato nisso, porque são 6 apresentações, a gente tem exatamente 1h30, então são 10 minutos para apresentação e 5 minutos para comentários e perguntas. A primeira apresentação é pela minha lista aqui, a da Adriele. Atividades investigativas com aporte à argumentação dos alunos nas aulas de ciências. Adriele, fique à vontade para apresentar. Não sei se você vai fazer alguma apresentação de slides. Sim, Caso sim. isso aconteça, pode colocar, então, que já estamos aqui a postos. Bem-vinda, Evelyn. Estou vendo que chegou também Nadir, bem-vinda. Quem mais que entrou que eu não estava olhando? Boa tarde. Ronaldo, bem-vindo também. Boa tarde. Conseguimos ver? Conseguimos ver, sim. Fique à vontade, são 15h31. A palavra é sua. Estou tentando colocar no modo de apresentação. Porque... Não está, mas agora foi. Agora foi? Foi. Eu vou até fechar o meu som agora, então pode começar. Okay, obrigada. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Adriele, sou mestranda do programa, ingressa em 2020, né? Sou orientanda da professora doutora Adiane da Costa Torinho e Silva, e estou aqui para apresentar a minha pesquisa em desenvolvimento, que tem como tema atividades investigativas como aporte à argumentação em aulas de ciências, análise dos argumentos de estudantes sobre anfíbios da ordem Anura. Então, questões como o que venha a ser pertinente ensinar em ciências e como fazê-lo são tomadas em discussões nas comunidades de pesquisa e pedagógica que se posicionam a favor de determinadas abordagens didáticas, as quais elas são, ao longo do tempo, modificadas, né, em função do contexto histórico, envolvendo aí correntes de pensamentos que vão influenciando direta ou indiretamente os processos educativos. Aliada à preocupação com o desenvolvimento de um sujeito crítico, ativo e atuante em seu processo formativo, a alfabetização científica ela tem sido colocada em pauta como um dos objetivos do ensino de ciências na educação básica, né? E entendida como uma capacidade construída para analisar, avaliar situações cotidianas, reais ou não, culminando assim na tomada de decisões e de posicionamentos, ela é vista como um processo, portanto, é um processo contínuo. Tal qual a própria ciência, a alfabetização científica ela estará sempre em construção, proporcionando ampliação de novos conhecimentos que vão balizar assim, o posicionamento dos indivíduos diante de questões que vão envolver as relações entre ciências, tecnologia e a sociedade.
partindo desse pressuposto, algumas abordagens elas são assim propícias, né, e podem contribuir para que ocorra essa alfabetização científica nos sujeitos. E diante disso nós temos algumas abordagens que elas são defendidas, né, para que esse objetivo ocorra. A exemplo das atividades investigativas, que elas podem ser utilizadas, que elas podem ser vistas como tendo como princípio básico o trabalho com a investigação, né? Ou seja, com atividades investigativas, independente de quais estratégias ou materiais se utiliza. Essas aulas elas são conduzidas nos moldes da investigação, que é a realização de buscas ativas, de leituras, de debates para a resolução de problemas, sendo eles experimentais ou não, nos 3 momentos, que é antes, durante e após o desenvolvimento dessas aulas. Ressalta-se ainda que as atividades investigativas elas podem ser utilizadas como aporte à argumentação, que é vista como também uma prática propiciadora do desenvolvimento intelectual e crítico dos alunos. Ela é reconhecida como uma das ferramentas relevantes no processo de ensino em geral, sobretudo na educação em ciência. Ademais, percebe-se que a exploração de alguns eixos em ciências naturais eles precisam ser um pouco mais explorados, né? Considerando que eles são relevantes, portanto, a ecologia é um dos eixos em que não há uma grande quantidade de trabalhos, assim, explorando sobretudo em algumas temáticas dentro desse eixo, e que, portanto, é um dos eixos em ciências naturais que precisam melhor e merecem atenção e serem trabalhados no contexto da pesquisa. A partir desses pressupostos, nós temos a nossa questão de pesquisa, que é quais as características dos argumentos produzidos por estudantes ao longo de uma sequência de ensino investigativa, tratando dos anfíbios da ordem Anura e suas relações com a estrutura da sequência em distintas etapas. Nosso objetivo é analisar os argumentos produzidos por estudantes do 6º ano do ensino fundamental ao longo de uma sequência de ensino investigativa sobre anfíbios da ordem Anura, e relacionando tais argumentos à estrutura da sequência. A parte 2 do trabalho, nós temos os pressupostos teóricos, começando com a subseção o que é argumentação, né, que é desenvolver um pouco essa discussão sobre essa proposta, essa abordagem. Então, baseado em alguns autores, nós percebemos que a argumentação ela pode ser vista como uma abordagem relevante no processo de ensino-aprendizagem, sobretudo na educação em ciência. Ela também pode ser compreendida, dentre as inúmeras conceitualizações que se tem, ela pode ser entendida como a resolução de diferença de opinião, apoiada no pensamento teórico de Van Emeren, que é a questão de argumentar para resolver diferentes conflitos ou movimentos, a partir de movimentos discursivos, posicionar-se a favor ou não de uma opinião, e isso demonstra a natureza comunicativa e social que ela possui, né, a pragma dialética. Nós temos também a concepção de Jiménez e Alexandre, que é a capacidade de relacionar dados e conclusão, esse processo de argumentação, é a relação entre os dados e uma conclusão. E podemos entendê-la ainda, de acordo com Jiménez, Alexandre e Herduran, como um processo que se caracteriza por 3 diferenciações, que é a argumentação entendida como justificação, que é a organização de linhas de raciocínio, os pensamentos teóricos e evidências que são usadas para embasar esse pensamento, e ela também pode ser entendida como persuasão, que é o ato de convencer uma audiência, e como controvérsia, que é o debate entre 2 ou mais posições que são contrárias. Bom, o ensino de ciência ele tem sido enfocado, né, com base em práticas epistêmicas nesse universo, e é compreendido, essas práticas epistêmicas, elas são compreendidas como conjunto de ações, linguagens e práticas que são compartilhadas pela comunidade científica, que objetiva propor um conhecimento ou ainda avaliar determinado conhecimento,
E partindo dessa ideia, as práticas epistêmicas elas podem ser inseridas no contexto da educação e ciência para que possa representar uma das possibilidades para, assim, a aquisição do conhecimento e, logo, o processo de construção do conhecimento pelos alunos. Sendo assim, a argumentação ela pode ser entendida como uma dessas práticas, como encaixada como uma dessas práticas epistêmicas, mais precisamente no âmbito da avaliação, né, que ela pode ser concebida como uma das práticas epistêmicas para gerar a avaliação, a justificação de um determinado conhecimento. E, assim, ela pode contribuir, pode ter o potencial de contribuir para que os estudantes expressem seus pontos de vista, favorecendo, assim, a mediação do professor. Pode contribuir ainda para que eles participem ativamente no processo de construção dos conhecimentos científicos, para que eles compreendam a natureza da ciência e desenvolvam-se enquanto sujeitos críticos. A seção 2.3 do trabalho traz o padrão do argumento de Turner, que ele é tomado para como categoria analítica dos argumentos que serão desenvolvidos pelos estudantes na aplicação da sequência, né, como proposta de atividade investigativa que a gente traz. Então, esse padrão que resume-se basicamente nos principais aspectos, né, que é uma conclusão, a alegação ou conclusão cujo mérito a gente se procura estabelecer, e essa conclusão ela é tomada a partir dos dados, né, que são os fatos os quais se recorre para que se fundamente determinada alegação. E esses dados, geralmente, eles são apoiados em garantias de inferência, né? Adriele, oi? Desculpe interromper, você tem mais 2 minutos, tá? Tá. E essas garantias elas vão servir de apoio para o estabelecimento da conclusão. Bom, as atividades investigativas são tendências que se inspiram, né, que são uma das tendências em educação e ciências. Elas possuem um papel relevante de contribuir na construção do conhecimento pelo sujeito, conhecimento científico, porque eles vão se envolver em aspectos investigativos e eles estarão apoiados em atividades, em alguns dos modelos possíveis investigativos, que são vários os instrumentos que existem. Entre eles, nós temos a possibilidade de estabelecimento de uma sequência de ensino investigativa, que é o que nós propomos, né, uma SEI, baseada no pensamento de Carvalho. Foi feita uma revisão de literatura, porém, para resumir, né, percebe-se que são poucos os trabalhos voltados aos estudos em ecologia, principalmente sobre anfíbios da ordem Anura, e que grande parte desses trabalhos apresenta como base para o desenvolvimento da pesquisa a utilização das SEIs, que são as sequências de ensino investigativas. Os procedimentos metodológicos do trabalho, ele possui uma abordagem qualitativa, possuindo uma natureza interventiva, porque foi feita, né, uma intervenção, um processo colaborativo ao aplicar essa sequência sobre os anfíbios da ordem Anura. E na aplicação, o objetivo foi identificar os movimentos discursivos realizados pelos alunos ao longo dessa SEI, que era intitulada Sapos, Rãs e Pererecas, os anfíbios da ordem Anura, em aulas de ciências. Foi elaborada e esses argumentos elaborados pelos alunos serão analisados à luz do padrão do argumento de Turner, o TAP. Sobre a sequência, ela visa trabalhar a morfologia, o comportamento e a importância para o meio ambiente. Foram elaborados pelos autores Santos, Carvalho, Bispo, Vieira e Silva. Recebeu uma adaptação, né, para levar em conta a aplicação dentro do contexto do virtual, por meio do aplicativo Zoom, com aulas gravadas por conta da pandemia do coronavírus. E ela foi estruturada com inspiração no ciclo investigativo proposto por PEDAST, que traz várias fases, né, como a orientação, a conceitualização, a investigação e a conclusão, que não são fases lineares. Dentro de cada fase os alunos eles podem estar voltando, concluindo ou investigando novamente, não é linear. A etapa da sequência que foi aplicada... Finalizando, por favor, Adriele. Certo. Foram em 4 etapas, né? 4 encontros com 6 atividades e concluímos, diante das considerações parciais que nós tivemos, porque ainda não foi finalizado o processo, que a aplicação dessa SEI ela pode favorecer o desenvolvimento da argumentação pelos alunos, ao invés de só explicarem, eles vão argumentar.
usa os argumentos complexos a partir dos dados que eles recebem, né, que são passíveis de serem analisados pelo padrão do argumento de Turing, e que defendemos uma abordagem investigativa com enfoque na elaboração de argumentos pelos estudantes como um dos possíveis caminhos para a construção de espaços propícios ao desenvolvimento de práticas epistêmicas. Minhas referências e obrigada. Muito bem, parabéns, Adriele. Você me desculpe aí a interrupção, mas é que assim, a gente tem que tentar manter esses 10 minutos, senão depois o tempo dos comentários e o tempo dos outros alunos é que não é... Sem problema. Eu que peço desculpa por me exceder. De fato, o poder de síntese não é fácil. Eu gosto de falar muito. Não é, mas a gente tem que fazer um esforço, né? Quem, por acaso, quiser comentar, vamos adotar o mesmo esquema aí. Levanta a mão, né? Quer dizer, aperta aí a mãozinha levantada. Fiquem à vontade, pode ser um de cada vez. Muito bem, vamos lá. Deixa eu já... Opa, não, parabéns, sim, parabéns. Deixa eu já comentar a todos, né? Eu sei que os alunos não acreditam nisso, mas quando a gente fala algumas coisas, é para tentar dar contribuições, né? Mas eu sei que vocês não acreditam, que não adianta. Vocês vão dizer, eita, lá vem essa povo chato, querer dizer algumas coisas e tal. Então, vamos lá, né, Adriele? Eu só, assim, fiquei um pouco confuso no seguinte, agora no fim parece que você conseguiu explicar melhor ou apresentar melhor essa situação, né? A argumentação, ela vai ser, desculpa, a sequência investigativa, ela vai ser um subsídio para a argumentação do aluno, é isso? Tá. Então, eu acho que só uma questão que eu acho que vocês orientador aí precisam talvez enfatizar mais é a questão do objetivo, porque no objetivo me pareceu que vocês queriam mais identificar e analisar os argumentos produzidos, e não identificar essa relação entre a sequência investigativa como um subsídio para a argumentação. Eu acho que essa é uma questão que talvez vocês tenham que pensar um pouco e talvez redigir o objetivo, eu não sei se tem algum outro objetivo em que isso apareça. Porque me pareceu, quando você falou do objetivo, que era isso, que era, assim, analisar, identificar e analisar argumentos. Mas, ao longo da sua apresentação, deu para entender que parece que o objetivo não é esse, é analisar como a sequência investigativa pode ser um subsídio para a produção dos argumentos dos alunos, não é isso? Concordo. Eu coloquei apenas, talvez a ideia seja redigir melhor, né? Mas eu entendi o que o senhor quis dizer e esse realmente é o nosso objetivo. Eu só coloquei ao final, né? Que além de analisar esses argumentos, nós queremos relacionar tais argumentos à estrutura da sequência, sabe? Perceber como essa sequência ela pode contribuir realmente para o desenvolvimento da argumentação. É isso aí. Tá bom, muito bem. Parabéns, então, Adriele. Vamos ao segundo. Parece que as professoras Isla e Denise entraram. Bem-vindas, profas. Vamos para a segunda apresentação. Argumentação no ensino de operações com números inteiros. Evelyn dos Santos Nascimento. Evelyn, você está aí? Boa tarde, estou. Só um instantinho. Está baixinho para mim o som dela. Tá Oi, baixo. Evelyn, você vai fazer uma apresentação também? Agora melhorou. Vou compartilhar. Vou aproximar. Está apresentando? Sim, está apresentando. Para quem chegou depois, gente, bem-vindos, todos, todas e todes. E quem quiser fazer algum comentário depois dos 10 minutos da Evelyn, é só apertar a mãozinha aí que... Vamos lá, Evelyn, fique à vontade. Eu vou fechar meu microfone, a palavra é sua. Pronto. Boa tarde, como o professor falou, meu nome é Evelyn. Eu sou aluna do programa da turma de 2020, estou sob a orientação do mesmo, professor Dr. João Paulo, e o título da minha pesquisa é Argumentação no ensino de operações com números inteiros. Em nosso estudo, a gente tem como objetivo geral, identificar os tipos de argumentos utilizados no ensino das operações com os números inteiros. E para esse alcance, nós definimos dois objetivos específicos, que consistem em identificar e classificar os argumentos apresentados por professores do ensino fundamental maior
e identificar e classificar os argumentos presentes em livros didáticos indicados pelo Guia do Plano Nacional do Livro Didático. Em nossa introdução, a gente tenta trazer aí uma justificativa para as nossas escolhas. Como pode perceber, o foco do nosso trabalho ele está no processo de ensino, mas a gente considerou relevante prestar um olhar para a aprendizagem dos alunos, e para isso a gente fez uma busca nos resultados de avaliações externas, por exemplo, como o PISA, e ao analisar esses dados, a gente consegue perceber o enorme contingente de alunos que encontram-se em níveis críticos de proficiência em matemática. E uma das causas que a gente pode considerar estar associada a esse baixo desempenho consiste naquela aprendizagem memorística, em que o aluno ele apenas memoriza fórmulas, procedimentos, para depois reproduzir em exercícios padrões, sem uma compreensão efetiva daqueles conteúdos. É nessa perspectiva que a gente põe em evidência o papel do professor e também do livro didático no processo de ensino, por exercerem uma forte influência nessa aprendizagem dos alunos. De modo geral, o professor como o responsável por mediar o conhecimento, pela mediação entre o conhecimento e o aluno, o livro didático por ser um veículo de comunicação do saber, em que ele é um apoio para a prática, muitas vezes para a prática do professor, é um recurso de consulta ao aluno, e muitas vezes é o único material que o aluno tem para consultar. Então, a gente considera irrelevante que eles não apresentem somente conhecimentos de fórmulas, de algoritmos, mas que eles vão um pouco mais além e apresentem conhecimento, argumentos, raciocínios alternativos que possam fundamentar, justificar esses processos realizados. E assim fazer com que esses conteúdos sejam incorporados pelos alunos com mais sentido, com mais significado. Em relação aos números inteiros, nós trazemos 2 pontos para essa escolha e que estão intimamente ligados. O primeiro diz respeito à questão da importância da aprendizagem da operação com esses números para a aprendizagem de conteúdos posteriores. Uma aprendizagem deficiente desses conteúdos pode implicar que os alunos pode acarretar em dificuldades para aprender outros conteúdos, visto que ele é um pré-requisito, e também pelas dificuldades que os alunos apresentam em operar com esses números, em dar significados a esses números, que, como a gente pode perceber em nossas consultas, não era algo exclusivo da série em que eles estudam, no 7º ano, mas alunos de séries posteriores ainda apresentam algumas dificuldades em relação ao conteúdo. Em relação à nossa fundamentação teórica, dentre os autores que a gente utilizou para fundamentar a nossa pesquisa, eu cito aí Duval, Balachef, Salles e Attier, e no que concerne ao aspecto da argumentação, a gente traz aqui, a gente entende a argumentação no ensino da matemática, principalmente a partir das perspectivas de Duval e Salles, com uma expressão do raciocínio que ele vai visar esclarecer ou convencer. Isso vai depender do conteúdo desses argumentos. A argumentação ainda, através da argumentação, é possível ensinar raciocínios e procedimentos da matemática. É nessa questão que a gente atribui a argumentação como passível de aproximar os alunos das atividades dos matemáticos. E a sua linguagem, ela não está estritamente ligada àquela linguagem formal, como a gente costuma ver no rigor daquelas demonstrações formais da matemática. Os termos explicação e justificação, a diferença entre esses termos é de total relevância em nosso trabalho, por mais que no cotidiano eles possam
ser tomados como sinônimos no contexto da educação matemática, autores que fazem a distinção entre eles, e é a partir da distinção entre esses termos que Salles e Atiyeh chegam nas categorias de argumentação explicativa e argumentação justificativa, que é a classificação que nós iremos adotar para classificar os argumentos com os nossos professores e com os livros didáticos. De modo geral, a argumentação explicativa ela consiste em um discurso mais prático, em que o objetivo está em esclarecer, e para isso ela vai mostrar como se faz uma determinada questão matemática, como se faz um determinado procedimento matemático. No ensino, geralmente a gente associa aquele ensino que ele está mais voltado para a apresentação de regras, de fórmulas, de algoritmos. Por sua vez, a argumentação justificativa, ela vai difundir razões, ela vai mostrar o passo a passo de procedimentos, e, portanto, a sua intenção está em convencer, e para isso ela vai um pouco mais além, porque além de mostrar como se faz, ela também vai mostrar por que se faz daquela forma, por que aquele procedimento funciona. Com vista a atender a nossa questão de pesquisa, ou seja, quais são os tipos de argumentos utilizados no ensino das operações com números inteiros, a gente optou por uma abordagem qualitativa dos nossos dados, e a análise, nós vamos adotar a técnica de análise do conteúdo de Bardhan. Dividimos essa nossa metodologia basicamente em 5 partes. A primeira foi relativa aos procedimentos éticos, desde a submissão até a espera pela aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa. Após essa aprovação, nós enviamos os e-mails convidando professores a participar. Após a resposta desses professores, marcamos e realizamos as entrevistas individualmente, fizemos a análise das entrevistas e passamos para a busca e análise dos livros didáticos. Como resultados parciais das entrevistas... Oi? Desculpa interromper, você tem mais 2 minutos, tá? Tá certo. Das entrevistas, a gente mandou inicialmente e-mail para mais ou menos vários professores, uns 70 professores, porque foram de várias cidades da região de Sergipe, mas apenas uns 11 nos responderam e apenas 4 continuaram. Em relação à operação de adição e subtração, a gente conseguiu perceber que todos apresentavam conhecimentos acerca dos argumentos justificativos por um aspecto contextual, mas embora apresentassem esse conhecimento, percebemos a inclinação de alguns para dar uma importância maior às regras, ou seja, aos argumentos explicativos. Já no que concerne a multiplicação e a divisão, a gente queria saber lá o porquê daquele jogo de sinais, a justificativa para o jogo de sinais. Apenas um professor, ele conseguiu apresentar argumento justificativo e nenhum dos outros nos fizeram essa apresentação. Portanto, houve uma prevalência pelos argumentos explicativos. O professor que conseguiu apresentar, ele nos mostrou 2 formas que poderiam justificar essas regras de sinais. Em questão, os livros didáticos, o PNLD indica 11 obras, e a gente não trouxe nenhuma consideração ainda porque a análise ela foi iniciada recentemente, a gente ainda está em processo. Algumas das minhas referências, e obrigada. Obrigado, Evelyn. 9 minutos. Aí. Então... Né? Gente, comentários, podem levantar a mão. Fiquem à vontade para fazerem comentários. Obrigada, professora. Bom, a Evelyn me orientando, não tem nem muito o que comentar, né, a não ser algo que muitas de vocês devem ter passado aí, que foram as questões do Comitê de Ética, né? Como isso demorou, a gente acho que teve aprovação em setembro, não foi, Evelyn? Aprovação em novembro. Em novembro. Ah, isso. Pois é. Isso. E aí que a gente fez as entrevistas, é isso mesmo. Pois é. Muito bem. Então, muito obrigado, Evelyn. Vamos, então, ao terceiro, ou a terceira... o terceiro, é o Fábio.
Conhecendo o Fábio, eu acho que eu vou falar que ele só tem 5 minutos, tá, Fábio? Porque se eu falar que você tem 10 minutos, não vai, né? Não vai dar certo isso aí. Então, Fábio, você tem 5 minutos e olhe lá, hein? Para falar sobre argumentação no ensino de proporção em livros didáticos. Fique à vontade, tá bom, Fábio. Obrigado. Fique aí. Deixa eu projetar aqui. Tá bom. São 10 minutos, Fábio, tá? Ok. Saudades da nossa turma, né? Pois é. Aham. Todo mundo da turma de 2020 sabe que o Fábio era o expoente aí, que a gente pedia trabalhos em até, acho que eram 5 páginas, né? O Fábio nunca conseguiu. Sempre tinha lá mais uma, mais duas, né? Por isso que essa brincadeira com ele. Fábio, então vamos lá. Então, apareceu, professor? 10 minutos. Oi? Apareceu aí a tela? Sim, apareceu. Fique à vontade, vou fechar meu microfone. Pode começar. Tá bom, obrigado. Boa tarde a todos. Pessoal, o nosso tema do nosso trabalho é argumentação no ensino de proporção em livros didáticos. Como o professor já falou, meu nome é Fábio, orientador, professor Dr. João Paulo Atier. A partir da questão central que traçamos, que tipo de ou categoria de argumentação são abordados em livros didáticos de matemáticas, recomendado pelo Guia do Plano Nacional do Livro, são o PNLD 2020, em relação ao ensino de proporção. Na verdade, o que nos motivou essa questão central aqui foi a nossa vida como estudante, a nossa vida como professor da educação básica, ao presenciar a falta da argumentação em livros didáticos, porque o conteúdo, ele, de uma forma geral, até os mais recentes, é colocado, exposto o conteúdo de forma que é colocado o conceito, automaticamente já vem os exemplos e exercícios resolvidos e exercícios de fixação. Pouco se prioriza a questão da argumentação, no nosso caso, a argumentação em matemática. E assim traçamos como objetivo geral identificar as categorias de argumentação utilizadas em livros didáticos adotadas pelo guia do PNLD em relação ao tema proporção, o conteúdo escolhido para trabalharmos essa análise dos livros didáticos. Assim, teremos a primazia da busca da compreensão do processo, da importância do como e do porquê a compreensão e o desenvolvimento de tal conteúdo. Assim, a argumentação ela é vista como um caminho essencial da matemática, no sentido de possibilitar o favorecimento e estabelecimento de comunicação e elaboração de conjecturas, formulação e resolução de situações e problemas. No próximo tópico, temos a definição de argumentação entre os diversos conceitos que temos. Destacamos o conceito de Salles, de 2011, que argumentar é a ação de fazer ou mostrar como se faz, e é também a ação de justificar o porquê se faz dessa forma, dessa maneira. Assim, a argumentação em matemática, ela vem promover a comunicação, no sentido de, na busca de validações matemáticas, na busca de representações também da compreensão dos processos. Colocamos aqui a argumentação nas aulas de matemática segundo defende Pedemonte, que é uma expressão de raciocínio possível, é uma tentativa de justificar um enunciado ou conjunto de enunciados a partir daquilo que se crê como verdadeiro. É um processo em que as inferências se apoiam principalmente sobre os conteúdos. O próximo passo, destacamos 5 conceitos fundamentais: os conceitos de argumentação, explicação, justificação, prova e demonstração. Apesar de, muitas vezes, esses termos serem interpretados, entendidos como similares, mas eles precisam ser vistos de forma distinta, de forma diferenciada. Porque a argumentação ela está voltada para o sentido de validar uma afirmação, enquanto a explicação está voltada para a produção do discurso. Na justificação, procura-se as razões que vão legitimar a afirmação. Enquanto isso, a prova vem no sentido de justificar e a demonstração tem o intuito de validar tal afirmação. Duval, 1993, ele defende, apesar desses termos, argumentação, explicação e justificação,
estarem associados, termos congruentes, como podemos se chamar na matemática, eles devem ser vistos de formas distintas cada termo desse. De acordo com Fiorentino, 95, Atier, 2018, Cordeiro e Oliveira, 2015, apesar do grande esforço que muitos professores e educadores no ensino de matemática tentam, ainda vigora de uma certa forma geral, uma metodologia de ensino ainda voltada para repetição e memorização de formas, enquanto o conteúdo ele é apresentado a partir de conceitos e exemplos automaticamente, lista de exercícios e mais exercícios com a finalidade de memorização somente, aprender o como se faz. Enquanto a argumentação justificativa tem outro entendimento no sentido em que é importante o como e também o porquê que se faz dessa forma, dessa maneira. Assim, nesta visão argumentativa, tem-se o intuito de proporcionar um entendimento a partir de argumentos matematicamente fundamentados. Então, o entendimento do como e do porquê. Como fundamentação teórica, destacamos autores como Tolme, 2006, Balachef, de 1988, Salles, 2011 e Atier, 2016. O Tolme ele coloca os elementos do argumento, os 6 elementos dos dados à conclusão. Além dos dados à conclusão, se precisa das garantias, qualificadores, refutação e apoio. São os 6 elementos destacados nos argumentos de Tolme. Colocamos aí três pesquisas que trabalharam a questão da argumentação, dentro dessa linha de argumentação de Tolme. E a seguir nós temos Balachef e os tipos de prova. Ele coloca aí a divisão de provas pragmáticas e provas intelectuais, sendo que as provas pragmáticas são divididas em empirismo higiênico e empirismo crucial, e as provas intelectuais ou conceituais, como exemplo genérico e experiência mental. Destacamos 3 pesquisas aí abaixo, que foram trabalhadas dentro dessa linha da argumentação de acordo com Balachef. Destacamos aqui autores como Gravina e Aguilar Inácio, que ele coloca o exemplo genérico como uma transição entre os 2 tipos de prova. E para a terceira teoria, argumentação explicativa e justificativa, foi essa que nós escolhemos para trabalhar com a argumentação na análise nos livros de dados. Destacamos aqui Atier, 2016, dizendo o seguinte, que em termos gerais, podemos dizer que, enquanto a argumentação explicativa é utilizada com a finalidade de apenas esclarecer, a argumentação justificativa tem o objetivo não somente de elucidar, mas de convencer. O convencer aqui tem o sentido de proporcionar um entendimento de um determinado conteúdo com justificativas convincentes, com justificativas matematicamente fundamentadas. Destacamos essas 2 pesquisas também que trabalharam com a argumentação explicativa e justificativa. Também a argumentação, destacamos a argumentação em relação aos PCN, 98, e a BNCC também, 2017. Corri aqui um pouquinho devido ao nosso tempo. Optamos, como já havia falado, pelo terceiro modelo de argumentação, que é o modelo de argumentação explicativa e justificativa, pelo fato de estarmos analisando especificamente um conteúdo de proporção, como eles são abordados nos livros didáticos, de acordo com o PNLD 2020. Fizemos também uma breve abordagem histórica do termo conteúdo, de acordo com a civilização egípcia e a civilização babilônica, sendo que ainda estamos em construção desse pensamento, e aí, em outros contextos, também deve ser levado em consideração com o contexto dos gregos, chineses, árabes e também na Europa. O mapeamento da nossa pesquisa foram feitos nessas 3 bases de dados, né? A Cielo, que é a Biblioteca Científica Online, e a Biblioteca Digital de Testes e Dissertações, e também o repositório da UFS. Por essas 3 que levamos em consideração no mapeamento da nossa pesquisa, no sentido do ensino de proporção. A metodologia... Fábio, pode ser... Oi, 2 minutos, tá, Fábio? Tá bem, professor? Obrigado. Como qualitativa, com caráter exploratório, documental e descritiva também.
né, porque a nossa pesquisa, além de ser fundamentada em artigos científicos, teses, dissertações, livros didáticos, inclusive a coleta de dados está sendo produzida de acordo com os 11 livros propostos pelo PNLD. Foi os livros do sétimo ano que escolhemos para fazer essa análise. Resultados parciais, de acordo com o conteúdo, a gente tem percebido que ele é apresentado, em alguns casos é feito um recorte histórico, e a partir daí, exemplos, exercícios e mais exercícios, a fim de fixar aquele determinado conteúdo. E a presença de categorias da argumentação, se são do tipo de explicativa ou justificativa, também faz parte dos nossos resultados parciais aí. Considerações finais, aliás, parciais ainda, apresentamos aí a argumentação como uma forma de contribuir para a compreensão mais efetiva de um conteúdo. No nosso caso, foi o ensino de proporção. No primeiro caso, apresentamos a resolução, que normalmente, em geral, ela é feita de acordo com a propriedade fundamental das proporções, e no segundo caso aqui, segundo a resolução, dentro de uma concepção de uma argumentação justificativa. Por fim, temos as referências, e muito obrigado com o meu contato aí, meus e-mails. Obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado, Fábio. 10 minutos exatos, nem acredito. Gente, comentários a respeito? Parabéns aí, Fábio. Comentários? Obrigado, fiquem à vontade. Não? Queria só comentar, Fábio, que enquanto você estava apresentando aí, eu estava lembrando que a gente não tem nem tanto tempo assim, de contato, né, orientador orientando, e a gente até que conseguiu produzir bastante coisa, né? Certo milagre aí que a gente está fazendo, né, nós dois, né? Você principalmente. Mas é isso aí. Muito bem, parabéns então, Fábio. Vamos ver. Próxima pessoa é a Monize. Monize está aí? Está aí. Então vamos lá. Monize. Então vamos lá. Argumentação de estudantes do ensino fundamental na solução de problemas envolvendo expressões aritméticas. Monize vai apresentar alguma coisa? Vai compartilhar? Então tá bom. Está compartilhando? Tá sim, Monize. Assim que você quiser começar. Mas agora está compartilhando a tela nossa aqui. Isso, agora sim. Foi. Então, vou fechar o meu microfone aqui, Monize. Fique à vontade, você tem 10 minutos. Eu aviso quando faltarem 2. Vai lá. Pronto, como o professor falou, o meu tema é a argumentação de estudantes do ensino fundamental na solução de problemas envolvendo expressões aritméticas. Estou sob a orientação da professora doutora Adjane da Costa Tourinho Silva e sobre coorientação do professor doutor João Paulo Atili. Então, no ensino de matemática, tradicionalmente costuma-se privilegiar a memorização e a repetição, em detrimento da compreensão. Diante disso, o aluno tende a se acostumar com a transmissão verbal do conteúdo, a cópia, o treino e a repetição das atividades, e sua curiosidade desvalorizada começa a desaparecer. A argumentação no ensino de matemática pode contribuir significativamente para superar essa situação. Essa prática discursiva vai possibilitar aos alunos a aquisição de mais autonomia para expor seus pontos de vista e o desenvolvimento do pensamento crítico. Os professores terão melhor acesso às ideias dos alunos, facilitando o processo de mediação. Então, a escolha pelo tema argumentação e expressões aritméticas, né, foi ainda com a minha experiência no curso de matemática, né, eu tive a oportunidade de participar do PIBIC, né, com a orientação do professor João Paulo, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica. Então, me chamou a atenção para a questão acerca do que há por trás de alguns algoritmos e fórmulas utilizados na matemática da educação básica. Então, diante disso, me chamou a atenção o ensino de expressões aritméticas, pois quando eu estava na educação básica, aprendi esse conteúdo de maneira muito esquematizada, decorando propriedades e aplicando-as em exercícios. E, ao saber o quanto é importante conhecer o processo da justificativa e de argumentar no ensino de matemática, então foi onde
decidimos, né, tornar essa importância do fundamento dessa pesquisa. Então, a minha questão de pesquisa é: quais as características dos argumentos elaborados pelos estudantes na resolução de problemas envolvendo expressões aritméticas? O meu objetivo geral é analisar os argumentos elaborados por estudantes na resolução de problemas envolvendo expressões aritméticas, verificando as suas características estruturais e de conteúdo. Os meus objetivos específicos: identificar, na resolução dos problemas propostos e nas explanações orais dos estudantes, os tipos de argumentos que utilizam. Identificar, na resolução dos problemas propostos e nas explanações orais dos estudantes, elementos característicos do padrão de argumento de Turing. E agrupar os argumentos obtidos, considerando as semelhanças em relação aos seus elementos estruturais, constituintes e conteúdo. Qualificar os tipos de argumentos obtidos, tendo em vista os elementos componentes e o conteúdo envolvido. O referencial teórico, eu vou utilizar Turing, né, 2006. O modelo de Turing é utilizado em várias áreas, né? Na educação matemática existem outras categorias. Então, aí eu vou utilizar Turing, né? Aqui está o modelo de Turing, e vou utilizar também Salles. Para Salles, argumentar é a ação de fazer ou de mostrar como se faz, e é também a ação de justificar por que se faz. Salles tem a argumentação explicativa, né? E explicar é dizer, é assim que se faz, e tem a argumentação justificativa. E justificar é dizer por que que se faz. E, para análise dos argumentos dos alunos, eu vou utilizar as categorias de argumentação de Salles, que é a argumentação natural, que ela vai ser embasada na experiência, a argumentação folclórica, que tem por base a ingenuidade, os sentimentos, mitos e desejos. Aí, nessa argumentação folclórica, ela se divide em duas, né, na ingênua e por tradição. A ingênua traz consigo toda a argumentação, que tem algo de infantil, e por tradição, que vai se fundamentar na vivência, em fatos observados e que não são questionados. E tem a argumentação racional, que é quando vem embasado em uma teoria. Os procedimentos metodológicos: a pesquisa é qualitativa. A pesquisa foi desenvolvida na Escola Municipal Governador Valdir Pires, Heliópolis, Bahia. Foram 3 encontros virtuais por meio da plataforma Google Meet. Os dados foram coletados por meio de questionário no Google Forms. São 6 questões, 4 contextualizadas e 2 descontextualizadas. Foram estudantes do ensino fundamental e participaram 10 alunos. Aí aqui eu vou colocar um exemplo de uma questão, que as demais ainda está em análise. A questão 1 diz o seguinte: um tanque tinha 120 litros de água. Deles foram retirados 6 baldes de 10 litros cada um, e 6 vasilhames com capacidade para 4 litros cada um. Todos os vasos e vasilhames cheios de água. Quantos litros de água restaram no tanque? Aí aqui eu coloco a resposta, né, do aluno, de um dos alunos, e depois eu vou mostrar ele no modelo de Turing. Todos os alunos, né, foram identificados com os códigos e também a pesquisadora, né? Aí o aluno responde essa questão. Foi assim, olha, como tinha 6 baldes de 10 litros, eu já vi que era 60. Aí eu tinha os vasilhames, que eram 6 vasilhames de 4 litros. Aí eu ia fazer uma conta de adição. Aí eu me lembrei que era mais simples contar, porque 5 4 vezes dava 20. 5, 10, 15, 20. Conta nas falagens da mão fechada. Aí só era acrescentar mais 4. Aí depois eu calculei 60 mais 24. Aí depois eu peguei esse número do resultado e diminui com 120. A pesquisadora pergunta: e deu quanto? Aí responde: deu 36. Então, no modelo de Turing ficaria assim, né? Os dados. Dado que foram retirados 6 baldes de 10 litros, 6 vasilhames de 4 litros. Conclusão: então, deu 36 litros. Garantir a diferença, já que eu já vi que era 60. 6 vezes 10, 60. Aí eu ia fazer uma conta de adição. Aí eu me lembrei que era mais simples contar, porque 5, 4 vezes dava 20. Aí só era acrescentar mais 4. Calculei 60 mais 24. Aí depois eu peguei esse número do resultado e diminuí por 120. O conhecimento de base: multiplicação, divisão, soma, subtração. Relação entre as multiplicações. 6 vezes 4 igual a 5 vezes 4 mais 4.
tem como referência a tabuada de 5 e acrescenta a quantidade que falta. Então, nas minhas considerações parciais, podemos perceber que os alunos conseguem resolver as expressões prontas propostas, porque, como eu havia falado, né, tem duas questões que não são contextualizadas, é apenas a expressão pronta, e eles conseguiram resolver. Porém, eles sentem dificuldades em montar a expressão a partir de questões contextualizadas. No terceiro encontro, já podemos perceber que os alunos já conseguiam fazer montar a expressão contextualizada, mas no primeiro encontro não conseguiram. E eles sabem, a gente percebe que eles sabem todas as regras fundamentais das expressões aritméticas, porém só sentem mais dificuldade, como eles falaram, que não têm o costume de resolver questões contextualizadas, né? Somente as questões prontas. Então, eles sabem todas as... Certo, então eles sabem todas as regras fundamentais, só sentiram dificuldade mesmo porque já não tem mesmo esse contato, né? Nós temos o costume já de ver uma expressão numérica e apenas saber suas regrinhas. Vamos resolver primeiro a multiplicação, depois vamos resolver a divisão e assim por diante. Então, quando eles pegaram uma questão pronta, eles resolveram passo a passo. Porém, quando pegou uma questão contextualizada para montar a expressão, né, para montar a expressão aritmética e depois resolver, eles sentiram dificuldades. Então, aqui tem algumas referências e obrigada. Muito bem, parabéns, Monize. Comentários, gente. Pessoal silencioso, né? Parece até aquele esquema de eu não pergunto na sua, você não pergunta na minha. Uhum. Muito bem, Monize, é isso aí. Monize, você conseguiu 10 alunos, né? Você disse? Foi. 10 alunos, tá. E aí eu me lembro na qualificação que estava difícil essa situação, mas deu certo, né? Foi, deu certo. Então tá ótimo. Ninguém pergunta nada, gente? É isso mesmo? Então vamos lá. Narinha, tá aí, né, Narinha? Sim. Então vamos lá. Narinha Milena. O movimento de aprender a ensinar matemática e a constituição do universo cognitivo de Pibidianos da UFES. Uma análise a partir das relações propostas na teoria antropológica do didático. Já que estamos, Narinha. Estou aqui, porque estou tentando compartilhar. Tá, tranquilo, tranquilo. Essa é a turma da pandemia. Gente, a defesa de vocês tem que ser presencial, não é possível, né? Tá aparecendo sim, viu, Narinha? Pronto, posso começar? Pode, você tem 10 minutos, eu te aviso quando faltarem 2, tá bom? Quando você quiser. Boa tarde, pessoal. A satisfação está falando um pouco sobre a minha pesquisa, que está em andamento, né, em vias de conclusão, cujo título é O Movimento de Aprender e Ensinar Matemática e a Constituição do Universo Cognitivo de Pibidianos da UFES, uma análise a partir das relações propostas na TAD. Eu estou sob a orientação da professora Denise da Silva Souza. Bom, ultimamente, né, com as mudanças no mundo do trabalho e a disseminação das tecnologias de informação e comunicação, tem se falado muito na oferta de uma formação integral para os alunos, uma oferta de uma formação que prepare os alunos para lidar com a demanda desse mundo acelerado. Mas pensar no processo de escolarização é também pensar na formação dos professores, já que é preciso que os professores estejam preparados. Nesse sentido, tem se defendido a oferta de uma formação de professores sólida, que seja baseada no alinhamento entre teoria e experiência, ou, em outras palavras, entre o alinhamento entre os conhecimentos específicos da área, os pedagógicos e os oriundos da experiência. Frente a esse desafio, no Brasil tem-se a presença de algumas políticas públicas
para contribuir com esse objetivo, dentre as quais destacamos o PIBID, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Ele assume um importante papel no rol das políticas públicas. Devido à sua importância, ele tem existido e resistido ao longo dos anos, desde 2007. E, por isso, é uma temática em potencial para a realização de pesquisas. Então, nosso objetivo principal é analisar como o Programa Institucional de Fomento à Formação Inicial, PIBID Matemática, da UFES São Cristóvão, pode constituir ou modificar o universo cognitivo de bolsistas, licenciandos de matemática, no que diz respeito à preparação para ensinar objetos de conhecimentos matemáticos. Vou pedir só um minutinho, porque eu estou tendo um problema aqui. Tranquilo, Narinha. Pronto. E aí, como se deu o desenvolvimento da pesquisa, né? Como o título já anuncia, a pesquisa está sendo desenvolvida no contexto do Programa Institucional de Bolsa do PIBID Matemática da UFES Campus São Cristóvão. E aí, esse programa, ele conta com a participação, atualmente, de 26 PIBIDianos. Começou com 30, mas houveram algumas desistências. Desses 26 PIBIDianos, 10 estão participando da nossa investigação. É uma investigação de abordagem qualitativa, de caráter descritivo e explicativo, e também configura-se como uma pesquisa participante, porque durante a coleta de dados eu estive envolvida nas atividades desse projeto. As etapas metodológicas foi a elaboração do projeto, submissão ao CEP e, com muito sacrifício, aprovação, não diferente de Evelyn. A pesquisa bibliográfica, que foi de caráter de mapeamento. Eu fiz um mapeamento em 2 plataformas sobre as pesquisas que versam sobre o PIBID de matemática, teses e dissertações. O intuito dessa pesquisa bibliográfica foi situar o meu trabalho no conjunto de pesquisas pré-existentes. Também, na terceira etapa, houve a coleta de dados. Para isso, eu utilizei alguns instrumentos e técnicas, que no caso, o diário de bordo, porque eu vim acompanhando as reuniões, fazendo algumas anotações. Os documentos, porque eu tive acesso ao plano de trabalho para poder entender como é que funcionava essa instituição. O questionário, que foi o principal, e estamos para fazer algumas entrevistas agora essa semana, só para complementar algumas informações que não ficaram claras nas respostas que foram dadas no questionário. Para análise e apresentação dos resultados, nós estamos nos fundamentando na teoria antropológica do didático. Essa teoria é proposta por Yves Chevalat, faz parte da didática da matemática e é uma teoria que vem sendo ampliada ao longo dos últimos anos. Dada a sua dimensão, para essa pesquisa a gente decidiu focar em alguns conceitos. E aí eu vou só listá-los, porque demandaria um certo tempo de explicar. Nós partimos dos 3 elementos primitivos, que é o objeto, a instituição e a pessoa. No caso do nosso trabalho, a instituição é o PIBID, a pessoa são os PIBIDianos e o objeto são os objetos de conhecimento, os saberes, as ações que estão sendo desenvolvidas no PIBID que levam à aprendizagem. A partir desses 3 elementos primitivos, surgem 2 relações que também é proposta pela teoria: a relação pessoal e a relação institucional. Essa relação pessoal é a forma como o sujeito, a pessoa, se relaciona com o objeto nessa instituição. E a relação institucional diz respeito ao comportamento desse objeto na instituição. Quando essas 2 relações estão em conformidade, surge o que Chevalat chama de bom sujeito. Relacionado a essas relações, principalmente a relação pessoal, também tem a ideia de universo cognitivo, que é o que aparece lá no nosso título. E esse universo cognitivo depende das praxeologias, que também é um outro termo da teoria antropológica do didático. Todo esse funcionamento está relacionado aos níveis de codeterminação,
que são conjuntos de condições e restrições que determinam a ecologia, ou seja, o funcionamento de uma organização na instituição, uma organização institucional. E aí, a partir da TAD, a gente delimitou 3 categorias, que ainda estamos na dúvida da ordem que iremos apresentar elas, porque elas são muito relacionadas entre si, mas nós denominamos de relação institucional as posições ocupadas pelos PIBidianos e sua relação com os objetos institucionalizados, relação pessoal, o movimento de aprender e a interferência no universo cognitivo, e a sujeição ao ingressar na instituição e o sentido de pertencimento. Aqui nós colocamos alguns questionamentos referentes que apareceram no questionário, referentes a cada uma dessas categorias. Mas não significa que o questionário a resposta dada esteja somente relacionada a essa categoria, porque, como eu comentei, elas dialogam. E aí tem algumas considerações que, lá no resumo, no texto do resumo, até nós justificamos que optamos por não enfatizar, justamente por ser uma fase em processo. Então, a gente optou por não trazer algumas considerações mais diretas, porque ainda não concluímos. Mas podemos afirmar que, sim, o PIBID tem potencial para a constituição e modificação do universo cognitivo dos PIBidianos, né, dos licenciados em matemática, Marinha, com relação ao ensinar matemática. 2 minutos, tá? Certo. E aí, para ilustrar essa afirmação que eu acabei de fazer, eu trouxe essa nuvem de palavras que foi produzida durante um dos encontros, onde a gente pode perceber que a palavra conhecimento está em destaque. Então, a gente percebe que durante as ações do PIBID, há uma mobilização, há uma construção do conhecimento com relação ao ensinar matemática. E aqui estão algumas referências e obrigada. Já peço desculpa porque tive que parar e estava correndo, mas desde ontem que eu estou tendo problemas com o computador, com internet, com falta de energia. Eita. Mas muito bem. Parabéns, Narinha. Deu vontade de saber mais sobre o seu trabalho, viu? Narinha, deixa eu te perguntar uma coisa antes que alguém levante a mão, porque eu sei que todo mundo quer perguntar, né? Quando é que o Comitê de Ética aprovou o seu projeto? Em que mês que você falou? Foi na semana da qualificação. Nossa, que lindo, né? Pois é. Isso aí. Tá bom, então. Isso prejudica muito, né? Porque, por exemplo, uma série de resultados que você já poderia apresentar na qualificação, você não pode começar a fazer as atividades com as pessoas, né? Mas esse ano aqui foi terrível. No ano que vem, acho que o Comitê de Ética já está mais, acho que tranquilo. Diga, Narinha. Sem contar o tempo, né, que a gente teve que se dedicar para fazer. Uhum. Para mandar a primeira versão, para mandar a segunda versão, para adivinhar o que eles estavam querendo de diferente. Uhum. Até porque em alguns momentos vinha a mesma coisa, né? Você fazia e eles vinham com a mesma pendência. Mas, muito bem. Parabéns, viu, Narinha? Nanda teve problema também, foi? Ok. Muito bem, gente. E aí, alguém quer fazer algum comentário, perguntar alguma coisa? Muito bem, vamos então para deixa eu ver aqui agora, a Cíntia. Avaliação da aprendizagem. Avaliação da aprendizagem. Espera um pouquinho, Cíntia. Liga seu microfone um pouquinho, por favor. Quando eu terminar de falar, aí você liga. Avaliação da aprendizagem, concepções e práticas do professor que leciona matemática no município de Estância. Você consegue apresentar, Cíntia? Quer que eu apresente por aqui? Narinha vai... Eu pedi a Narinha.
já está dando certo. Tem 10 minutos. Fique à vontade. Eu primeiro gostaria de parabenizar a todos, viu? As pesquisas estão lindas mesmo. Então, boa tarde a todos e todas. Eu sou Cíntia, aluna regular do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, PPG-CIMA. Eu sou orientanda do professor doutor Carlos Alberto de Vasconcelos e, neste momento, eu inicio a apresentação da pesquisa intitulada Avaliação da Aprendizagem, Concepções e Práticas do Professor que Leciona Matemática no município de Estância, em Sergipe. Pode passar, Narinha, por favor. Eu vou explicar agora um pouquinho os porquês dessa pesquisa, né? Eu sou licenciada em Matemática pela Universidade Federal de Sergipe desde 1997. Eu sou professora de Matemática da Rede Estadual de Ensino e a avaliação é uma coisa que sempre me chamou a atenção desde a Cíntia, aluna do ensino fundamental. Eu sempre refletia como essa avaliação era concebida. E em 2019, como aluna especial do PPGED, eu fiz uma disciplina, Avaliação da Aprendizagem, com o professor Carlos Alberto de Vasconcelos, que hoje é meu orientador, e nessa disciplina, eu tive a oportunidade de conhecer autores, livros e textos que tratavam do assunto. E foi dessa forma, pode passar, e foi dessa forma que nós chegamos às questões norteadoras da pesquisa. Então, nós montamos 3 questões. A primeira é: quais as concepções que professores de matemática dos anos finais do ensino fundamental apresentam acerca da avaliação da aprendizagem de seus alunos? A segunda questão norteadora: quais fatores interferem na ação do professor de matemática ao elaborar, organizar e desenvolver o seu trabalho pedagógico? E, finalmente, a terceira questão, que é: quais dificuldades, os desafios que são comuns aos professores de matemática? Para que essas questões elas fossem respondidas, então, nós propomos os objetivos. Pode passar, Narinha, por favor. Então, como objetivo geral, nós temos compreender as concepções de avaliação da aprendizagem e as práticas avaliativas apresentadas por professores que lecionam matemática no município de Estância, Sergipe. E como objetivo específico, nós temos 3 objetivos específicos. O primeiro é analisar, através de narrativas de professores que lecionam matemática, as suas concepções sobre a avaliação da aprendizagem. O segundo objetivo específico é investigar as práticas avaliativas utilizadas pelos docentes de matemática na organização do trabalho pedagógico, OTP. E, finalmente, identificar possíveis dificuldades, desafios enfrentados por professores de matemática ao avaliar seus alunos. Bem, pode passar. Para que vocês possam entender melhor, né, essa pesquisa, eu vou apresentar a estrutura dela. A introdução, onde eu coloco a minha trajetória profissional. Depois, eu comento, né, sobre essa aproximação que tenho com o objeto de estudo, e nós temos 4 sessões. Na primeira, os procedimentos metodológicos. Na segunda, há uma discussão de avaliação, sobre avaliação. Na terceira sessão, que é realmente o foco da pesquisa, avaliação da aprendizagem matemática. As considerações que não são finais, ainda referências e apêndices. Pode passar, por favor. Bom, na primeira sessão, esses procedimentos metodológicos, eles foram divididos em algumas fases. A primeira fase foi a leitura de livros, artigos, documentos,
né? Algumas dessas leituras elas foram mais específicas, mas também procuramos artigos que pudessem nos embasar nessa pesquisa. Procuramos artigos da LDB, os PCNs, a própria BNCC, e dentre muitos autores que nos ajudaram, né, que nos embasaram, a partir do assunto que discutem, eu destaco aqui Gatti, Novoa, Ibernon, Lucchesi, D'Ambrosio, Perrenot, Fiorentini, porque a gente trabalha com a formação de professores, a avaliação da matemática como um todo, e a avaliação da matemática, a avaliação da aprendizagem de forma geral. Em seguida, foi feito um levantamento dos trabalhos que trazem como tema a avaliação da aprendizagem. E aqui eu aproveito para comentar que mesmo o assunto avaliação da aprendizagem, tendo muitos trabalhos, essa pesquisa ela é única, ela é inédita, pelo olhar diferenciado que está sendo dado às concepções sobre avaliação dos professores de matemática da cidade de Estância. Eu acredito que estas reflexões podem futuramente ajudar na mudança de atitude de outros professores, ou pelo menos levá-los à reflexão. Assim, nós propomos esta pesquisa com abordagem qualitativa, que prioriza os participantes como foco e o significado das experiências vividas que foram absorvidas por eles durante a vida escolar. A pesquisa traz o viés do estudo de caso, que, segundo Rodrigues, consiste na observação detalhada de um contexto específico. Em seguida, após várias orientações, vários encontros, muitos remotos, entre eu e o orientador, nós chegamos à conclusão de como seriam gerados os dados da pesquisa. E nós escolhemos o balanço do saber, que é um instrumento que foi sendo melhorado pouco a pouco, segundo Charlot. A ideia básica é fazer um inventário do saber. Esse instrumento de geração de dados, ele foi complementado por entrevista, quer dizer, ele será complementado por entrevista semi-estruturada. Segundo Fiorentini... 2 minutos, tá? Segundo Fiorentini, a entrevista auxilia o investigador a aprofundar-se sobre uma questão específica. Para análise de dados, nós vamos usar a análise do conteúdo de Bardin. Pode passar, Narinha, por favor. E aí, na seção 2, eu discuto a avaliação na legislação, a avaliação em larga escala, a avaliação institucional, abordando a questão da LDB de 1961, reformulada em 71, depois a de 94, a avaliação em larga escala com o Enem, com o ENAD e algumas outras, e a avaliação institucional. Pode passar, Narinha, por favor. Na seção 3, que é realmente o foco da pesquisa, a gente trabalha com a avaliação da aprendizagem matemática, com a concepção e prática do professor, pensando que o professor precisa definir se ele quer que o seu aluno repita, memorize ou compreenda o que ele está explicando, ensinando em sala de aula, né? E aí a gente trabalha com os instrumentos avaliativos, né, as provas, os seminários, e a gente abre um parêntese para falar do erro, porque muitas vezes o erro faz com que a verificação da aprendizagem ela seja simplesmente eliminatória. Né? Pode passar, Narinha, por favor. E, mediante isso, apesar, né, dessas coisas que a gente sabe que ainda precisa melhorar na formação do professor, eu trago uma reflexão de Paulo Freire: é preciso ter esperança, mas esperança do verbo esperançar.
Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir. E trago algumas referências e muito obrigada a todos e todas. Obrigado, Cíntia, parabéns também. Muito interessante, né? O trabalho, um olhar. Comentários, gente? Eu teria apenas um comentário, dizer que pesquisar a avaliação, ela é muito importante, né? É um aspecto que às vezes é, digamos, negligenciado nas pesquisas, mas é importantíssimo. A gente não muda o ensino e não muda a aprendizagem se a gente não olhar para a avaliação e modificar, de certa forma, o processo de avaliação e o objetivo da avaliação. É isso, gente. Comentários, parabéns a todos, todas e todes. E a Fran vai passar o link para a presença, não é isso, Fran? Isso, professor. Eu já lancei, inclusive, aí no chat, isso. Pronto, não saiam daqui sem registrar, sem o registro da presença de vocês. Queremos agradecer a todos, a todas, a todos pela presença, pela participação e esperamos que nos meses de fevereiro, máximo março, estejamos juntos comemorando as defesas de vocês, nos aglomerando um pouquinho. Não é isso? E, professora Isla, muito obrigada a você pela organização, a toda a equipe aí da organização do Seminário Integrador. É isso? Muito obrigado. Obrigada, professor. Boa tarde, colegas. Até amanhã, né? Às 9 horas, começaremos com a mesa redonda 3, né? Formação continuada de professores, panoramas das práticas e da pesquisa, né? Então, até amanhã. Até amanhã, gente. Estaremos lá. Fran, não esqueça de parar a gravação, né? Farei isso agora, viu, professor? Tá bom. E aí, depois você fala comigo. Tá bom? Tá. Tchau a todos, viu? Uma boa tarde. Boa tarde, Denise.